aqui do YouTube, já queria iniciar na reportagem que está na nossa página, inclusive do UOL, reportagem essa da Letícia Casado, falando a respeito de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e o monitoramento, inclusive, o mapeamento, na verdade, o mapeamento de bens de ministros no Supremo Tribunal Federal, no exterior. Essa reportagem da Letícia hoje trata justamente dessa situação, né? A gente já tinha ouvido falar sobre essa história do dinheiro investido por ministros no exterior que seriam alvo de bolsonaristas, e a Letícia traz essa reportagem com essa informação de que 2 aliados de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos estão levantando informações sobre os bens dos ministros no Supremo Tribunal Federal em solo estrangeiro. A Letícia Casado já está conosco ao vivo aqui, já vou dando as boas-vindas para ela, enquanto também a gente aguarda o pessoal que está conosco na TV, não sei se ela já está disponível para falar conosco, já está aí? Já está aí, diretamente de Brasília. A Letícia hoje que tem várias reportagens na nossa página. Olá, Letícia, bom dia, fazia tempo que você não vinha tomar um cafezinho conosco aqui, hein? Oi, Fabi, Josias, Leonardo. Pois é, fazia tempo, mas tá muito animada essa Brasília. Muito, não só Brasília, né? Tá tudo animado por todos os cantos, às vezes nem tão animado, mas tem gente dançando aí, a resenha do Arrocha, por exemplo, para poder divulgar a isenção do imposto de renda. É cada uma que estão inventando que a gente nem acredita, né, Letícia? Vocês que circulam aí pelo Congresso Brasileiro, pelo Palácio do Planalto, é tanta novidade que tá difícil de a gente trazer tudo isso aqui para o nosso público. Mas tem mais novidades ainda, que é justamente a saída de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Isso tem causado muito alvoroço também no Congresso Brasileiro. Ontem conversávamos aqui, por exemplo, com a deputada federal Maria do Rosário, e a gente está vendo aí várias repercussões relacionadas à ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele que pediu licença, porque ele entende que ele está sofrendo uma grande perseguição, ele entende que está vivendo num regime de exceção, o que a gente já conversou com vários juristas, vários cientistas políticos, e ninguém entende que estamos vivendo isso aqui. Bom, paralelo a isso, tem a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e quais são os reais interesses de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Justamente enquanto o pai dele e seus aliados enfrentam aqui denúncias gravíssimas de uma tentativa de golpe no Brasil. E isso que é justamente o assunto de maior importância. Estamos recebendo aqui a Letícia Casado, já estamos com todos juntos, para que a gente possa entender o que os aliados de Eduardo Bolsonaro estão mapeando lá nos Estados Unidos. A Letícia traz essa reportagem para a gente, falando que bens de ministros do Supremo estão sendo mapeados. Conta essa história para a gente, Letícia. Pois é, Fabiola, já tem um tempo que tem um grupo que se organizando para levantar informação sobre os ministros do Supremo no exterior também. Porque o que é a linha base de ideia deles já que a gente não tem como fazer uma sanção com esses ministros, isso dentro desse contexto que você colocou agora, de perseguição, de censura. Eles entendem que o Brasil é um país que está praticamente uma ditadura do judiciário. Então, eles falam assim, bom, já que a gente não tem como aplicar uma sanção, como segurar essa onda dentro do Brasil, a gente vai trabalhar no exterior para punir esse pessoal, para fazer algum tipo de sanção, para pressionar esses ministros. Então já tem um tempo que eles estão levantando, não tem muito tempo, mas já tem algum tempo que esse movimento começou, de mapear, sabe, olha, um ministro tem imóveis em Portugal, o outro tem imóveis ou contas nos Estados Unidos. Enfim, eles estão já atrás desse tipo de informação para saber, dentro daquilo que eles consideram importante ser feito, como, por exemplo, aplicar algum tipo de sanção, como é que pode? Se o cara tem um bem aqui nos Estados Unidos, se o cara tem ativos em Portugal, o que daria para a gente fazer? Para falar com esses governos para pressionar esses ministros de alguma forma? Basicamente, a ideia desse grupo é que, assim, já que o Alexandre de Moraes pode determinar o bloqueio de contas bancárias no Brasil, por que a gente não pode fazer alguma coisa aqui no exterior? Enfim, eles estão levantando esse tipo de informação.
O Eduardo Bolsonaro é uma figura-chave nisso, porque tem muitos anos que ele vem trabalhando na conexão com grupos da extrema-direita de outros países, conversando sobre, aprendendo técnicas táticas, sobre relacionamento, sobre pressão, sobre punição, inclusive. E ele é um principal porta-voz, o principal ator deste grupo, digamos assim, né? Principal peça. Porque ele faz a interlocução entre os bolsonaristas no Brasil e os trumpistas nos Estados Unidos. É importante dizer que tem um grupo nos Estados Unidos, um grupo de parlamentares, de políticos, que é muito parecido com os bolsonaristas aqui no Brasil, que tem essa mesma visão de mundo, uma visão de mundo muito parecida. E eles se conversam. E o Eduardo ficava nessa ponte aérea até que nessa semana ele falou, não, agora eu vou me instalar aqui nos Estados Unidos. Isso tudo para dizer que por trás dessa mudança dele para lá, pelo menos em princípio uma mudança temporária, né, de 120 dias, existe este plano para levar adiante eventuais sanções contra ministros do Supremo. O principal foco é o Alexandre de Moraes. E a questão do visto a gente já está vendo há um certo tempo, né? Que, não, a gente quer conseguir cancelar o visto do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Dele e da família dele, pelo que eu apurei. Aí agora está vindo à tona, com um pouco mais de força, essa questão dos bens, porque eles estão lá fazendo esse trabalho também. Tem alguma ideia, ô Letícia, de quais são esses bens, a quantidade? Isso tem alguma ilegalidade? Não tem? Como que eles vão utilizar isso, inclusive, politicamente, para atacar o Supremo Tribunal Federal durante esse julgamento, né? Ou em meio a esse julgamento? Eu queria, inclusive, uma lista desses bens, mas, assim, não consegui. Mas, assim, ter uma conta bancária no exterior ou ter um imóvel no exterior não é problema nenhum. Inclusive, isso é declarado para a Receita Federal no Brasil. E eu duvido que algum ministro do Supremo tenha qualquer tipo de ativo no exterior que não seja declarado para a Receita Federal. Porque isso realmente vai ser uma grande surpresa se um dia descobrir, o fulano tem um imóvel em tal país que escondeu do governo brasileiro. Eu acho que isso é muito difícil. É absolutamente normal ter ativos no exterior, ter patrimônio no exterior, enfim. Mas eu acho que é muito mais por uma questão de narrativa, né? Que é o que a gente está vivendo no Brasil, principalmente desde 2018. Essa questão nos últimos 7 anos, 8 anos, talvez um pouco antes, ela cresceu muito aqui no país. Então você pega um ponto, pega uma história e bate tambor em cima dela. A maneira como você conta essa história, você pode provocar uma discussão dentro da sociedade direcionada para algum lado. Então, eu acho que vai muito mais nesse sentido do que o objetivo deles é muito mais conseguir aplicar algum tipo de sanção, como, por exemplo, a questão do visto é mais óbvia. A gente quer impedir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Ele teve o visto cassado, porque você cria uma história em cima daquilo. E aí você pode trazer isso para vários outros pontos. E como você coloca isso em debate com a sociedade brasileira, pode fazer também, provocar dúvidas para os eleitores, para os cidadãos. Será que esse ministro fez certo? Será que esse ministro poderia ter algum ativo no exterior? Eu acho que é muito... E também também uma maneira de pressionar, de fazer ameaça, de manter a história viva ali. E, repito, é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil nos últimos anos. E eu acho que vai continuar de uma maneira intensa nos próximos meses nessa ponte Brasil-Estados Unidos. Porque os Estados Unidos sempre foi uma referência de uma democracia quase perfeita, que tem sido, inclusive, muito questionada desde o dia 20 de janeiro, quando o Trump tomou posse, por diversas medidas que o presidente está tomando por lá. Mas, como o presidente de lá tem uma ponte existe uma ligação entre a base dele, entre apoiadores dele lá e o pessoal aqui, os bolsonaristas aqui. Então eu acho que esse diálogo e essa narrativa, é bem essa palavra, ao meu ver, ela vai escalar neste sentido de mostrar, olha, isso daqui está sendo questionado nos Estados Unidos. O comitê do Congresso americano
está aprovando uma lei aqui que vai barrar o Alexandre de Moraes, vai revogar o visto do Alexandre de Moraes. A grande nação democrática, Estados Unidos, está questionando as atitudes do Alexandre de Moraes. Eu acho que é por aí e a gente vai ver isso de uma maneira forte nos próximos meses, ao que tudo indica, né? Vamos lá, Josias, vamos entender o que significa esse monitoramento, esse mapeamento, né? A Letícia trata aí o mapeamento, mas de uma certa maneira é um monitoramento, né, você correr atrás das informações dos ministros. Primeiro, qual é o problema de um ministro ter investimento no exterior? O que que isso pode fornecer de informação, justamente para que a oposição possa atuar contra o Supremo aqui no Brasil, Josias? Não Ah, ficou nos Estados Unidos à retoma, o toa. Josias, estava Ele, desligado o seu som. Retoma, por favor, essa primeira frase não saiu. o Ed- o Eduardo Bolsonaro não se autoexilou nos Estados Unidos à toa. Ele tem um propósito. O propósito é criar constrangimentos aos magistrados, ao Procurador-Geral da República, de modo que seja flexibilizado o rigor com que essas autoridades vêm tratando o Bolsonaro e o alto comando do golpe. Ocorre que esse tiro está saindo pela culatra. Existe no Departamento de Estado do governo americano um órgão cuja sigla é OFAC, OFAC. Esse órgão é um escritório de controle de ativos externos. Funciona no Departamento do Tesouro norte-americano. Esse órgão costuma ser acionado pelo governo americano para impor sanções a inimigos públicos dos Estados Unidos, desde traficantes até autoridades. Foi acionado esse escritório de controle de ativos já nessa segunda administração do Donald Trump para adotar sanções contra o procurador do Tribunal Penal Internacional, porque esse tribunal impôs sanções ao primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, que é um aliado do Trump. O Trump não gostou das sanções, das restrições impostas pelo TPI, esse Tribunal Penal Internacional. O procurador desse tribunal se chama Karim Khan, e ele expediu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. O Trump não gostou, acionou o tal escritório de controle de ativos. O que faz esse escritório? Ele identifica todas as transações financeiras, transações feitas por cartão de crédito, transações bancárias, e as empresas são compelidas ou são acionadas para praticamente decretar uma morte financeira dos personagens. O jeito passa, não, com receio de sofrer sanções do governo americano, empresas de cartão de crédito, bancos, eventualmente, podem impor alguma limitação de transações financeiras para os personagens que são acionados ou que sofrem sanções desse escritório de controle de ativos do Departamento do Tesouro. E o que os aliados do Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo, dizem é que ele está tentando sensibilizar o governo americano para incluir entre os alvos desse escritório de controle de ativos os personagens que são tidos pelo bolsonarismo como inimigos. O Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo, o próprio procurador Paulo Gonet. A questão é que, para o Donald Trump, esses personagens não estão equiparados ao Benjamin Netanyahu. Então é preciso primeiro sensibilizar o governo americano, primeiro convencer o Trump de que esse torniquete financeiro de que dispõe o governo americano deve ser acionado contra esses que o bolsonarismo considera inimigos. Então é preciso saber se eles vão conseguir sensibilizar o Trump a aderir a esta causa, Fabiola. Para quem está conosco na TV, aquele intervalo muito rápido, mas a gente segue conversando sobre isso e a análise do Sakamoto no YouTube. Sakamoto, vamos lá. Eles estão fazendo esse mapeamento, o que que eles vão, né? Como é que eles vão utilizar essa informação e o que está errado nisso, né? Nesse tipo de investimento? Fabiola, isso aí é mais um capítulo da conspiração, né, contra o país que vem sendo executada pelo bolsonarismo no exterior.
né? É legítimo utilizar pressão externa para a efetivação de direitos negados. Durante a ditadura militar, que muitos bolsonaristas dizem que não foi ditadura, né, mas é um regime belíssimo, né? Foi uma pressão exatamente que levou a pessoas pararem de ser torturadas, de pessoas pararem de desaparecer pelas mãos do Estado. Ah, a mesma coisa aconteceu hoje. Toma vergonha na cara, gente. Pelo amor de Deus. Você tem o devido processo legal, você tem provas, você teve tentativa de golpe de Estado, o 8 de janeiro, 2 meses antes, planos, tem todo o processo legal acontecendo, coisa que a ditadura militar negou sistematicamente. Mas então, o que acontece é que lá fora estão tentando fazer pressão para emparedar instituições e, é claro, não tenha dúvida nenhuma, até porque o governo norte-americano só sabe funcionar, o atual governo norte-americano, na base da tarifa, vai sobrar para empresas brasileiras mais cedo ou mais tarde, caso o governo norte-americano resolva entrar de sola nessa situação. Vai ter também tarifa, ou seja, o pessoal está jogando contra o patrimônio. Agora, Fabiola, tem muita coisa também em jogo, sabe? O Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas têm entrada com os deputados, principalmente os deputados mais radicais do Congresso norte-americano do Capitólio, mas tem entrada com os deputados mais radicais, conseguir a aprovação de algo numa comissão, como foi a questão do projeto contra Alexandre de Moraes, né, na Comissão de Assuntos Judiciários, é diferente de aprovar em todo o plenário, de aprovar uma mudança de uma ação que, se feita contra o Brasil pode retaliar os Estados Unidos e, inclusive, com grande capacidade argumentativa, né? Então é o seguinte, eles também, no final do dia, estão querendo tentar mostrar que são mais fortes do que realmente são. Né? Esse autoexílio do Eduardo Bolsonaro, que é uma confissão de culpa, não tenha dúvida nenhuma. Porque ele foi para lá para continuar fazendo o que ele estava fazendo e pelo qual ele está sendo acusado, está sendo questionado no Brasil, né, de estar conspirando contra as instituições e contra o patrimônio nacional, ele vai continuar fazendo. A força dele é que é uma questão a saber. Trump só vai se mexer caso veja vantagem para os Estados Unidos. Ajudar pelos belos olhos da família Bolsonaro, ele não vai fazer. É.